Um dos maiores problemas que o aluno enfrenta, o aluno do fundamental ou do médio, é quando ele precisa trabalhar com unidades. Vou contar uma historinha aqui, né, para vocês. Vocês já devem estar careca de saber que números, os números por si só, não tem muito significado. E aí, para que você tenha uma significação desse número, inventaram unidades. Então, por exemplo, uma unidade que a gente usa muito para volume é o litro, que a gente abrevia como L. Então, no momento que você põe um número seguido de uma unidade, você dá uma significação. Tem um sentido agora isso daqui. Na verdade, isso aqui, não sei se vocês percebem, é uma multiplicação. Por isso que, por exemplo, quando você tem 1 litro dividido por 10 litros, você pode simplificá-lo. Isso aqui vai ser somente um número adimensional. Fica a dica então aí. Mas voltando então ao nosso problema. E aí as pessoas trabalham, vendem as coisas e você então tem vários tipos de volume. Então, né, você tem 1 litro, você tem 2 litros, 3 litros. Só que existe um problema, né? Para dimensões muito grandes, você já começa a ter então 10 litros, 15 litros, 100 litros, 500 litros, 1000 litros. E você percebe então que, à medida que o número vai ficando grande, fica um pouco inconveniente você começar a expressar. E aí, por conta disso, fizeram uma sugestão. Ou que tal a gente então pegar esses números da base 10 e substituí-los por um prefixo. Nesse caso aqui, esse prefixo seria o DA. Nesse caso aqui, o prefixo seria o H. E nesse caso aqui, o prefixo seria um K maiúsculo. Então perceba, olha como é que as coisas ficam muito mais fáceis assim. Você então tem 1 litro e quando você então tem 10 litros, ao invés de você trabalhar com 10, você faz uma simples substituição. Você põe 1 DA, que é o decalitros. Quando você então tem os 100 litros, você faz uma outra abreviação. 1 hecta Peraí, que deu um ruim aqui. 1 hectanitro. E, finalmente, quando você tem 1000 litros, você faz a abreviação conveniente, que é 1 quilolitro. Perceba, isso é puramente para simplificar sua vida. É para você não ficar trabalhando com número, às vezes, muito grande. Da mesma forma, você tem para números muito pequenos. Ao invés de você estar trabalhando, né, vamos aqui analisar, com 0,1 litros, você põe uma abreviação nesse 0,1, que no caso é a 10ª parte do litro. Então você vai ter o quê? 1 decilitro. Na 100ª parte do litro, o que você tem? 1 centilitro. E na milésima parte do litro, o que você tem então? 1 mililitro.
Perceba, isso facilita muito sua vida. Porque você, ao invés de trabalhar como, por exemplo, eu tenho 0,0035 litros. Você pode expressar isso de forma muito conveniente como 3,5 mililitros. Viu? Essa unidade, ela só surgiu para deixar seu trabalho um pouco mais fácil. Então, resumindo essa primeira parte da aula, você não pode esquecer o quê? Que um número adimensional não tem significado. Um número acompanhado de uma unidade, você faz aqui implicitamente, tem um produto, e que as unidades, elas apresentam prefixos. E que esses prefixos nada mais são do que a abreviação de um número que vai operar essa unidade. Então, quais são os prefixos principais aqui? O quilo, que é 1000 vezes uma unidade. O hecto, que corresponde a 100 vezes uma unidade. O deca, que corresponde a 10 vezes a unidade. Aqui do lado, a abreviação de cada um desses prefixos, para você não esquecer. O decímetro, que corresponde à 10ª parte de uma unidade. Os centímetros, centímetro seria para metro, mas o cent, que é o prefixo, que corresponde à 100ª parte da unidade. E o mili, que corresponde à milionésima parte da unidade.